Outro diagnóstico muito comum, que aí eu digo, já saiu não necessariamente dos adolescentes, mas que a gente vê muito em criança, né? Isso. É a pitiríase alba. Então, quando é que a gente pensa em pitiríase alba ao visualizar uma mancha hipocrômica? Isso, a gente vai levar em consideração sempre a primeira coisa, a faixa etária, né? Porque é muito comum nas Muito. crianças, né? E a mancha, ao contrário da ptiríase versicolor, ela vai ser mal delimitada. Então, não é essa mancha redondinha, né? Bem delimitada, que você vê onde a mancha termina. Normalmente, é uma mancha que você não consegue ver bem onde é que ela termina, Isso. né? E vai acometer principalmente face, tronco e os braços, né? Isso. E normalmente ela vai acometer pacientes que são mais atópicos. Então, assim, a gente precisa procurar no paciente outros achados de atopia, Isso. né? Então, uma pele ressecada, né? Aquela pele que a gente chama de arrepiada, né? Isso. Que inclusive a ptiríase alba, dentro da própria mancha, você pode ter realmente esse aspecto arrepiado, né? A ideia é assim, além da mancha hipocrômica, a gente pode encontrar essa hiperceratose folicular como uma condição paralela. Às vezes o paciente tem essa pitiríase alba na face, em raiz de membro, e tem essa ceratose pilar na coxa, no braço. Mas às vezes essa hiperceratose folicular está dentro da mancha, né? Então você vê aquela acentuação folicular sobre a mancha, que eu digo, a pele desbotada, entre aspas, né? Que é a mancha hipocrômica. Isso, e é arrepiada, que é a hiperceratose folicular. Exatamente. São dois elementos que a gente vê muito em paciente atópico. Não é obrigatório que esse paciente tenha todas as características de eczema atópico, né? Aquelas lesões recorrentes de eczema, em dobra. Não é obrigatório. Às vezes ele só tem uma asma, tem uma rinite, tem outros órgãos de choque de atopia, mas tem alguns elementos menores que caracterizam a pele atópica. E aí, na grande maioria das vezes, é curioso também, pitiríase alba, apesar de ser um estigma de dermatite atópica, de atopia de forma geral, não é uma condição que costuma coçar. Na maioria das vezes, o paciente está nem aí. Normalmente é uma queixa da mãe, inclusive. É uma queixa da mãe, do pai. Chega, doutora, tá horrível, ele tá todo manchado, parece pano branco. Eu digo, olha, a gente se preocupa muito mais quando tem um transtorno, um impacto na rotina da criança. Então, eczema franco, a gente se incomoda muito, a gente realmente tem que intervir. Porque cai a qualidade de vida, a criança fica mal-humorada, coça, agride, né, quebra a barreira, tem risco de infecção. As pitiríase alba, a condução acaba sendo muito mais expectante, hidratação, muita orientação. E aí é uma queixa que é muito mais dos pais do que da criança. A criança não tá nem aí, né? Dói, coça, não sente nada, né? Sente nada, né? Eventualmente, algumas lesões de pitiríase alba podem ter algum eritema, prurido, que é o padrão que caminha para um eczema sutil. Mas nunca é aquele eczema franco, né, Virginia? Então, exatamente. Fica aquela carinha desbotada, como a gente vê aqui na imagem, né? Quem estiver nos vendo, ali vem algumas lesões mal delimitadas, não tão bem definidas, né? Na face, a gente não sabe onde começa, onde termina exatamente, numa pele geralmente de criança atópica. Não que adulto não possa ter, mas é bem mais comum, né? Em criança, a gente vê bem mais, né, Virginia? Exatamente. E a condução, de forma geral, hidratar. Na grande maioria das pessoas, a gente acaba indicando a hidratação, né? Que é a base do tratamento, né? De todo paciente atópico. E a gente orienta muito. Tem paciente que chega, ele está muito manchado, está muito feio, aí fica querendo prescrever até corticoide. E a gente lembra que o próprio uso de corticoide, especialmente os de alta potência, podem resultar em hipocromia. Né? Então, tem que ter muito cuidado. A gente vê, às vezes, até criança, inclusive atópica, com reação à picada de inseto, que usa muito corticoide tópico, fica aquele halo meio claro em torno da reação à picada pela aplicação, o uso contínuo do corticoide naquela área, fica aquela palidez em torno. Então, muito cuidado na prescrição de corticoide. A grande maioria não precisa de grandes intervenções. Se preferir alguma intervenção, porque tem algum grau de eritema, corticoide de baixa potência, poucos dias, um tacrolimo. Isso, imunomodulador assim. Imunomodulador, mas o principal ainda é hidratação. Hidratação, né? Com certeza. Certo, gente? Então, vamos para o nosso terceiro diagnóstico diferencial, Virginia? Vamos lá. Outro detalhe aqui que eu esqueci. Vamos lá, além de procurarmos os antecedentes de atopia, tanto pessoal como familiares, a gente tem outros achados do exame físico, né? Pensando ainda em pitiríase alba. E aí a gente pode visualizar aquela face comum, né, do atófilo com a visualização da prega inferior infraorbital. Como é que a gente define essa prega, Virginia? Então, é a prega de Denny Morgan, né, que é bem comum, a maioria dos pacientes atópicos tem, a gente já, o paciente, quando ele entra no consultório, a gente já vê, né, porque ele tem essa dupla prega aqui na pálpebra inferior. Isso. Né, então assim, quando você junta os achados
clínicos, né, mais característicos da psoríase alba, né, aquelas manchas hipocrômicas nas crianças, né, com a xerose, manchas mal delimitadas com a prega de Danny Morgan, aí você já praticamente ali já fecha o diagnóstico, né? Tópico. Tá dominada, né? Exatamente. É o tipo da consulta que é muita orientação e diagnóstico simples, né? Isso. Mas faz parte. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.